Cascadura, a história de um bairro que conecta o Rio de Janeiro. Localizado na zona norte do Rio de Janeiro, Cascadura é um bairro que pulsa entre o residencial e o comercial, sendo uma peça central no fluxo urbano da cidade. Suas ruas e avenidas não são apenas pontos de passagem, mas artérias vivas que conectam milhares de pessoas e alimentam a identidade da região. A infraestrutura de transporte público é uma das características mais marcantes do bairro, que oferece acesso fácil a trens e ônibus, configurando-se como um importante ponto de transbordo para a Zona Norte. A vocação de Cascadura como centro de transporte e conexão remonta a 1858, quando foi inaugurada a primeira estrada de ferro do Brasil, a Estrada de Ferro Dom Pedro II, atual central do Brasil. Uma das estações inauguradas naquela época foi justamente a de Cascadura, construída em um trecho da antiga Estrada Real de Santa Cruz, que hoje se chama Avenida Dom Helder Câmara. A estação foi, desde o início, um marco para os fazendeiros e moradores da região que, na época, era esparsamente habitada. Com o tempo, o bairro passou a servir como um dos principais entrepostos do subúrbio carioca. A estação de Cascadura rapidamente se tornou um atrativo para os habitantes das fazendas que compunham o cenário rural dos arredores, incluindo áreas que posteriormente deram origem a bairros como Madureira, Engenheiro Leal e Quintino Bocaiúva. Além disso, moradores de Jacarepaguá faziam uso da estação, deixando cavalos e burros em cocheiras próximas para seguir viagem de trem. Ao redor da estação, surgiram pequenas vendas e negócios que formaram o núcleo de um comércio em expansão. Em 1875, a criação de uma linha de bondes de tração animal entre Jacarepaguá e Cascadura incrementou ainda mais a importância do bairro, atraindo novas levas de pessoas que o utilizavam como passagem para outras regiões. Foi nessa mesma época que o bairro começou a crescer, com as fazendas sendo loteadas em chácaras e terrenos menores, um reflexo direto da Lei de Terras de 1850, que incentivava o parcelamento de grandes propriedades. Cascadura, então, consolidou-se como uma referência para o adensamento populacional e o desenvolvimento urbano da Zona Norte. Durante boa parte do final do século XIX e início do século XX, Cascadura foi o principal centro comercial do subúrbio e o segundo mais importante do Rio, ficando atrás apenas do centro da cidade. De acordo com estudos e relatos históricos, o mercado de Madureira, fundado em 1914, inicialmente localizava-se em uma área que pertence à Cascadura. O mercado foi um ponto de encontro para comerciantes, muitos dos quais eram imigrantes portugueses que desempenharam um papel essencial na cultura e economia local. A presença dos portugueses e de outros imigrantes, como italianos, trouxe uma forte marca de diversidade ao bairro, que ainda preserva traços dessa herança em sua arquitetura e tradição comercial. A origem do nome Cascadura possui algumas versões interessantes e lendárias. Uma delas menciona um comerciante português apelidado de Cascadura por sua fama de ser sisudo e avarento, enquanto outra versão aponta para a descrição de uma pedreira local, difícil de ser trabalhada com picaretas pelos operários da ferrovia. Outra possível explicação remonta a 1824, quando a viajante inglesa Maria Graham referiu-se à região como Casca d'Ouro em uma carta, ao relatar seu passeio pela antiga fazenda real de Santa Cruz. Com o desenvolvimento do bairro, também surgiram importantes patrimônios culturais e religiosos. Por volta de 1870, a primeira capela de Cascadura, dedicada a Nossa Senhora do Amparo,
foi erguida, promovendo festas, quermesses e procissões que tornaram-se eventos centrais para os moradores. Em 1883, foi inaugurado o Hospital Nossa Senhora das Dores, o primeiro hospital da cidade dedicado ao tratamento da tuberculose, no alto de uma colina na antiga chácara do Ferraz. Esse hospital, atualmente voltado para a psiquiatria, mantém-se como um dos patrimônios arquitetônicos mais valiosos da região, ladeado pela Capela Nossa Senhora das Dores, construída em 1913 com belíssimos vitrais franceses. O bairro também foi palco de celebrações populares e do surgimento do Grêmio Recreativo e Escola de Samba Arrastão de Cascadura. Fundada em 1973 como uma evolução do bloco carnavalesco Unidos de Cascadura, a escola de samba foi uma força significativa no carnaval carioca, alcançando o grupo de elite em 1978, com enredos que celebravam a cultura e as lendas brasileiras como o Boitatá, o fantástico ser das riquezas. Hoje, Cascadura permanece um bairro de grande relevância para a Zona Norte, com uma história marcada pela integração de culturas, expansão urbana e consolidação de um patrimônio que continua a inspirar e conectar gerações.